Boa noite, meus caros colegas. Espero que estejam bem. Hoje uma live muito especial, live da terça, mais uma live da terça. Uma alegria fazer essa live com os colegas que dialogam conosco. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo. A conversa hoje será sobre as competências, olha só, as competências indispensáveis para se trabalhar com recuperação judicial. Então, inicialmente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Me contem se tá bom o microfone, tá legal o microfone? Dá para ouvir bem? Me contem aí se tá bem o microfone. Deixa eu organizar um negócio aqui. Grande, Rodrigo. Me conta, Rodrigo, se tá bom o áudio. Estamos iniciando essa conversa, meu velho. Me conta se tá bom o áudio, por favor. E a gente já vai dar início a essa conversa. Beleza, tá ótimo. Se tá ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Eu sei que eu tenho alguns apoiadores que estão se divertindo e acompanhando essa live, que me falaram, Marcelo, eu não vou poder, enfim, fazer muitas perguntas, mas eu vou acompanhar. Então, olha só. Conversa de hoje, quais as grandes competências, quais as características, quais os atributos que o advogado que pretende trabalhar promovendo recuperações judiciais deve alimentar, deve construir ou deve ter. Tá bem? Na verdade, do ponto de vista de competências, a gente constrói competências. As competências não são inatas, né, Suzy? Ninguém nasce com competências A ou B. A gente constrói ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória. E é nesse passo que eu vou dividir aqui algumas competências absolutamente indispensáveis para quem quer navegar com força nesse mercado. Yuri chegando aí, como é que tá, Yuri? Me conta, meu velho. Então vamos lá, olha só. Quatro grandes competências, quatro grandes atribuições que eu acredito sejam fundamentais. Marcelo, por que você produz tanto conteúdo sobre recuperação judicial? Qual é a sua ideia, qual é a sua motivação? Por que você, enfim, fala tanto sobre recuperação judicial? Eu falo sobre recuperação judicial porque eu estou absolutamente convencido que os advogados e advogadas não podem ficar de costas para esse mercado ou para a recuperação da economia brasileira. Ao fim e ao cabo, a minha intenção é qualificar esse mercado. De um modo, trazendo alguns advogados para trabalhar, inclusive, conosco no colegiado empresarial, e de outro lado, abrindo o que eu chamo de caixas pretas do processo de recuperação judicial. A minha ideia é essa, descortinar as questões mais graves que envolvem este procedimento. E fazer isso, Fausto, de modo compreensível, de modo inteligível. Nós não podemos esquecer que direito é uma ciência social aplicada, mano. Direito é uma ciência social que pretende resolver questões da vida concreta, da vida prática. Portanto, eu pretendo cada vez mais diminuir a preocupação com juridiquês e pensar na resolução de questões efetivas do mercado, efetivas do ponto de vista de estratégias de soerguimento. E hoje eu vou tratar de um tema que não tem muito diálogo com o direito, mas tem um diálogo fundamental com a postura de advogados e advogadas. Tá bem? A questão é, vamos lá, olha só, quais são os atributos essenciais para se trabalhar com recuperação judicial? Eu indiquei 4. Se você visitar o convite da live, está lá 4 grandes atributos, é esse o nome, eu acho, 4 grandes competências que devem ser exploradas no que toca a atuação do advogado, da advogada em processos de recuperação judicial. E vamos lá, primeira competência. Marcelo, você vai dizer o que um advogado precisa saber para trabalhar com recuperação judicial? Exato, é essa a questão. Primeira, conhecimento técnico. Ao contrário de áreas mais convencionais do direito, o processo de recuperação judicial exige para a sua atuação eficiente uma competência técnica. E o que significa competência técnica, Marcelo? Significa conhecer o procedimento do ponto de vista prático.
Não é possível atuar no processo de recuperação judicial como um curioso. E vê bem, a questão aqui é como advogado de recuperanda. Um advogado que não conhece os atalhos, o advogado que não conhece os meandros, o advogado que não conhece o procedimento da recuperação judicial vai deixar dinheiro na mesa e, eventualmente, vai prejudicar gravemente seus clientes. Eu vou contar só uma, que eu acompanhei atuando como administrador judicial. Atuando como AJ, nós participamos de uma assembleia, coordenamos, na verdade, uma assembleia de credores. Olha essa, Fausto, se é possível acreditar. Coordenamos uma assembleia de credores que o advogado da recuperanda foi à assembleia, dirigiu-se à assembleia e não sabia que tinha que convencer os credores para aprovar o plano de recuperação judicial. Ele foi à assembleia pensando que estava indo a uma audiência. Tanto que ele não se preparou do ponto de vista técnico para apresentar o plano de recuperação judicial e convencer os credores da necessidade de apoiar esse plano de recuperação judicial. Então, a primeira competência, Larissa, Jordana, Bruno, a primeira competência, Rafa, que é necessária para trabalhar com recuperação judicial é o conhecimento técnico. Isso parece intuitivo para quem já conhece o direito, especialmente a Lei 11.101. Isso parece intuitivo para quem já tem prática vivencial, mas quem não conhece na prática o processo de recuperação judicial, dizer que conhecer da competência técnica parece algo desnecessário. Mas vejam bem, é fundamental. Esse advogado, na história que eu estava contando para vocês, não sabia que tinha que convencer os credores do plano de recuperação judicial e quase quebrou o cliente. Ou seja, o primeiro atributo que o advogado que promove a recuperação judicial tem que ter é conhecimento técnico. Saber o que deve ser feito em cada fase, saber como jogar em cada momento do processo de recuperação judicial, saber que a Assembleia, que na Assembleia, melhor dizendo, o jogo já aconteceu. Os credores já têm um voto, já têm uma posição, já têm uma postura. Saber disso. Saber orquestrar a negociação de um modo em que, de um jeito ou de outro, o plano será ou aprovado ou suspenso. Construir uma petição inicial que não tenha o risco de ficar sendo exigida a emenda sobre a emenda. Enfim, a primeira competência, mais elementar, mas não é só ela que é necessária. A primeira competência é a competência de natureza técnica. O advogado tem que saber do cercado, ele tem que saber da Lei 11.101. Mas, como na própria postagem de stories, saber, meus caros colegas, da Lei 11.101 não significa resolver a competência técnica. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Eu quero dizer, sendo bem direto, meus queridos amigos, é possível conhecer a Lei 11.101 e não ter competência técnica para se atuar em recuperações judiciais. Porque a Lei 11.101 tem muitas brechas que são ocupadas pela jurisprudência, que são construídas pela prática forense e que, se o colega não souber, ele pode ficar em maus lençóis. 4 atributos para se promover recuperação judicial. O primeiro já disse, competência técnica. Marcelo, isso é suficiente? Não, isso é necessário, mas não é suficiente. Vamos para os seguintes. Segundo atributo, criatividade. Porra, agora eu vou pegar vocês. Pensem comigo aí, Bruno. Pensem comigo aí, João, Reginaldo. Pensem comigo, vamos lá. Marcelo, você está dizendo que além de competência técnica é necessário criatividade para se trabalhar na recuperação judicial? Eu estou dizendo exatamente isso. Alguém sabe por que é necessário criatividade? Alguém pode me dar um exemplo? Pensem aí, meus caros colegas, alguém consegue me dar um exemplo de que a criatividade é indispensável para se trabalhar em recuperação judicial? Alguém consegue pensar comigo sobre essa competência? Deixa eu tirar a gravata aqui que está me incomodando. E, enfim, já estamos às 7h15, né? Então vamos tirar a gravata. Vocês deixam eu tirar a gravata? Vamos lá. Alguém sabe me responder por que criatividade é
uma condição importante para se trabalhar com recuperação judicial? Vamos lá, gente, pensem comigo, pensem comigo. Larissa, perfeito para elaborar o plano. A elaboração do plano exige criatividade. E não existe... Vamos lá, Larissa, algum outro exemplo, além da elaboração do plano, que por si só já é excelente? A elaboração do plano exige do advogado mais do que capacidade jurídica, competência jurídica ou saber dos passos do processo. A elaboração do plano exige pensar fora da caixa. Além disso, o Fausto me ajuda aqui, está muito boa essa conversa, o Fausto me ajuda aqui, é preciso criatividade para pensar, elaborar estratégias para a aprovação do plano. Vejam bem, Marcelo, como é que se aprova um plano de recuperação judicial? Olha que pergunta boa. Marcelo, por que é preciso criatividade para aprovar um plano de recuperação judicial? Olha que pergunta boa, Fausto. Eu estou andando no leito que a Larissa abriu e que o Fausto seguiu adiante. Por que eu preciso de criatividade para aprovar um plano de recuperação judicial? Vamos nessa, vamos nessa. Como é que eu aprovo um plano? Essa é a pergunta. Se eu sou advogado, se eu sou interessado em atuar nessa área, eu quero saber como é que eu aprovo um plano de recuperação judicial. E a resposta é a seguinte. O advogado que trabalha sozinho, ele vai pegar a folha de ofício e vai estabelecer 2 ou 3 cenários. É isso que acontece. Vejam só. 2 ou 3 cenários. Estabelece 2 ou 3 cenários de aprovação do plano. Primeiro cenário, tem o credor estratégico XYZ que me apoia e eu, enfim, vou atacá-los, vou investir sobre eles para ter o apoio no momento da Assembleia. E crio o cenário B. O cenário B, eu não tenho o credor XYZ, eu tenho o credor A, B e C para me apoiar. E eu vou em busca do apoio desses credores através de uma construção do plano de recuperação judicial que estabeleça subclasses, que é absolutamente legal. O Poder Judiciário não vê nenhum problema, desde que tenha interesses homogêneos ali compreendidos. E nessas subclasses eu vou conseguir construir o apoio que eu preciso. Vê bem, eu não consigo fazer isso meramente com competência técnico-jurídica. Nós estamos diante aqui da criatividade necessária para articular os diferentes agentes e construir a aprovação desse plano. E essa construção desse plano passa, portanto, por criatividade também na sua elaboração, seja na elaboração do plano, seja nas estratégias de articulação e aprovação do plano. Mas aí o Fausto já adianta uma terceira competência que eu reputo fundamental. E, aliás, competência sobremaneira negligenciada nos bancos acadêmicos, negligenciada no cotidiano forense, e enfim, uma competência que tem centralidade nos processos de recuperação judicial. Então, primeira competência técnica jurídica. Segunda competência, criatividade, pensar fora da caixa. Tem mais um exemplo sobre pensar fora da caixa que eu queria dividir com vocês. Por vezes, a melhor forma de organizar uma atuação em uma recuperação judicial passa por cessão de créditos. Eu vou dar um exemplo bem simples dos honorários. Advogados que promovem reclamatórias trabalhistas obtêm êxito na Justiça do Trabalho, têm os seus honorários de sucumbência, mas tem também aqueles 20% de honorários ou 30% contratados com o reclamante. Como é que faz? Eu não posso habilitar esse contrato de honorários na recuperação judicial. Como é que eu, então, tenho a garantia do direito a receber esses 20% ou 30% na recuperação judicial? A dica é: faça uma cessão de créditos do seu cliente para você. Cessão de créditos relativa ao pagamento dos seus honorários. Isso significa criatividade, isso significa pensar fora da caixa. Então, primeiro, competência técnica, segundo, criatividade. O Fausto indicou o caminho da terceira grande competência, que eu reputo essencial em recuperações judiciais, que é a competência de natureza negocial.
é necessário negociar, é necessário saber negociar, é necessário saber conduzir uma negociação. Advogado acostumado a ganhar processo ou perder processo, acostumado ao imaginário do litígio, acostumado enfim, não saber se colocar no lugar do outro, terá muita dificuldade para trabalhar com a recuperação judicial. Porque recuperação judicial não diz respeito a um processo de natureza litigiosa. Você não tem autor e réu. Você não tem o personagem que ganha a ação, tampouco o personagem que perde a ação. Na verdade, o plano de recuperação judicial, que é a síntese do processo de recuperação judicial, envolve um contrato plurilateral de vontades convergentes e não vontades divergentes. E nesse caso, como que esse contrato plurilateral de vontades, e assim eu estou definindo o plano de recuperação judicial, será construído sem uma capacidade negocial? Então, a terceira grande competência que eu queria dividir com vocês hoje, terça-feira, anterior ao feriado, pessoal, tranquilo. Eu imagino que os colegas estão diminuindo as energias para aproveitar um feriado no meio da semana, enfim, em um contexto que a gente já está um pouco cansado também de ficar em casa, mas enfim, terceira grande competência é a competência negocial. Não tem como trabalhar com recuperação judicial sem se massagear essa competência, sem sofisticar essa competência. E isso quer dizer muitas coisas, meus caros colegas, pensem comigo. Isso quer dizer, de um lado, que a negociação envolve a construção do plano de recuperação judicial, mas isso quer dizer também que a dimensão negocial também deve ser alimentada do ponto de vista de prospecção. Do ponto de vista de prospecção de clientes, do ponto de vista de fechamento de contratos. Então, a terceira competência que é fundamental, a gente tem em vista, é a competência de negociação. E aí, eu quero só dar uma dica. Só uma dica. Meus caros colegas, quando estiverem diante da situação de aprovar um plano de recuperação judicial, coloquem ao lado de vocês a dimensão chamada tempo. Tempo. Vocês podem manejar o tempo conforme as necessidades de vocês. O que eu vejo acontecer do ponto de vista prático nas recuperações judiciais é o tempo ser descartado como um elemento importante. E eu vou explicar. Alguns advogados promovem recuperações judiciais e aguardam para negociar com os credores quando está chegando muito próximo à Assembleia. E aí todo aquele tempo que foi desde o deferimento da petição inicial, o deferimento do pedido de recuperação judicial, até mesmo a Assembleia, é perdido do ponto de vista de negociação. Então, a terceira questão importante é negociação, competência negocial, e leve em conta, evidentemente, leve em conta a dimensão do tempo na negociação. Eu ouso dizer que tempo na negociação é, quem sabe, o elemento mais relevante, que você mais deve levar em alta conta. E aí tem uma questão que envolve a quarta dimensão. Meus caros colegas, depois dessa exploração, quem quiser fazer perguntas, se vocês quiserem fazer pergunta agora, perguntas nesse momento, já podem fazer, que depois nós vamos enfrentar perguntas do campo de batalha. Nós estamos voltando do ritmo de abertura de mais uma turma, nós estamos voltando daquele movimento pesado que foi de produção de muito conteúdo semana passada e retrasada, e agora a gente vai trazendo o rumo novamente com produções de conteúdos relevantes para a atuação prática no mercado de recuperações judiciais. Então, depois desse quarto ponto, dessa quarta competência, quem quiser fazer perguntas sobre qualquer aspecto,
de recuperação judicial, fique desde já provocada a fazê-lo, tá bom? Mas vamos lá, quarto ponto, quarta competência que me parece importantíssima. Primeira competência, competência técnica. Segunda competência, competência de natureza, deixa eu olhar aqui, criatividade. Deve-se ter criatividade. Terceira competência, capacidade negocial. E a quarta competência, vocês vão achar que não tem nada a ver, mas acreditem, tem muito. A quarta competência ou capacidade ou atributo, a quarta questão que eu julgo importante para se atuar em recuperação judicial, especialmente promovendo recuperações judiciais, é a coragem. E eu vou explicar. Meus caros colegas, promover uma recuperação judicial envolve valores expressivos, porque você está levando ao Poder Judiciário uma série de dissensos que estão aleatoriamente colocados. Então imagine o seguinte, um cliente em potencial, ou melhor, o seu cliente tem uma dívida de, por exemplo, 2 milhões de reais. Essa dívida de 2 milhões de reais ela é distribuída por vários credores. E você pode, de modo aleatório, negociar com um ou com o outro fora da recuperação judicial. Pela minha experiência técnica, eu vou lhe dizer, não vai dar certo essa negociação. Porque ela tem um limite. E o limite é a possibilidade dos credores ingressarem em juízo para ou distribuir execuções ou prosseguir com o feito executivo. Então, é fato. Esse seu cliente que deve 2 milhões de reais, ele pode negociar aleatoriamente, já vai lá, Fausto, você pode negociar aleatoriamente ou você pode negociar no bojo de um processo de recuperação judicial. Do ponto de vista da efetividade, não tenha dúvida que a recuperação judicial é de outro patamar, de outro nível, sem dúvida alguma, não tem nem o que discutir. Agora, para fazer isso, é necessário competência técnica, é necessário criatividade, é necessário capacidade negocial e também é preciso coragem. Porque você vai estar reunindo todo o passivo do seu cliente em um único processo. E isso significa que, eventualmente, você terá credores pouco resignados com a recuperação judicial. Credores que, eventualmente, serão não vou dizer agressivos, mas serão deselegantes com o advogado, com a advogada. Você terá, nesse instrumento de sorrimento, algumas resistências. E essas resistências devem ser demovidas com competência negocial e com coragem. Isso quer dizer que você não poderá se submeter à falta de educação, a deselegâncias, enfim. Você deverá manter a compostura, mas você deverá manter a sua dignidade também e, eventualmente, ir para o enfrentamento. Eu vi assembleias de credores em que o advogado da recuperanda teve que responder com uma agressividade imensa a um credor que colocou em xeque a credibilidade da recuperanda diante de centenas de credores. Então, por isso que eu gosto muito da frase que a advocacia não é profissão de covardes. No caso de recuperação judicial, promover recuperação judicial significa estar pronto para enfrentar eventuais embates que podem ser mais sérios ou menos sérios, mas claro, todos no esquadro do direito, evidentemente. Mas sem coragem não se enfrenta uma assembleia de credores. Sem coragem não se enfrenta um processo de tamanha envergadura. Então, as 4 competências que eu quero dividir com vocês, que no meu ponto de vista são indispensáveis para se trabalhar com recuperação judicial, são, primeiro, competência técnica, e quando eu digo competência técnica jurídica, eu estou falando do ponto de vista prático, de conhecer o andamento do processo, de saber como o processo chega em determinado lugar, quais são as fases, como eu analiso o processo de recuperação judicial. Primeira, competência técnica jurídica. Segunda, competência
de natureza negocial, saber negociar, não ter medo ou vergonha de negociar, não ter medo ou vergonha de sentar à mesa e buscar um termo comum com os mais variados credores. Então, negociação é uma competência fundamental. Não ter vergonha de fazer uma proposta indecorosa. Faça a proposta indecorosa. Coloque à mesa a proposta indecorosa. Ouça a proposta indecorosa e não mude a sua fisionomia. Ou, se estratégico for, mude. Do ponto de vista da negociação, siga nesse percurso, entenda a negociação enquanto processo. A grande dificuldade de alguns colegas com relação à negociação é precisamente isso. Pensam que negociação é algo pontual. Nada disso. Negociação diz respeito a um processo, diz respeito a um percurso temporal no qual agentes buscarão um termo comum. Isso envolve idas e vindas. Isso envolve uma noção de tempo que, por vezes, nós deixamos de lado. É a segunda grande competência. Primeira, competência técnica. Segunda, competência negocial. A terceira, é necessária criatividade. Sem criatividade não se consegue trabalhar com efetividade, com eficiência em um processo de recuperação judicial, porque há variáveis no processo de recuperação judicial que não estão antevistas, não estão previstas, que a gente não imagina a possibilidade de ocorrer, e aí nós precisamos ter criatividade para resolver no curso do processo. E aí, meus caros colegas, é importante participar de um coletivo. Se nós estamos em um coletivo de advogados, a gente consegue discutir essas variáveis. A gente consegue discutir os pontos cegos. A gente consegue construir coletivamente uma resposta criativa a um problema que inexistia. Então, essa é a relevância, essa é a importância da comunidade. Integrar uma comunidade de advogados atuantes em recuperação judicial propicia essa entreajuda que dialoga com a criatividade. Porque os problemas previstos, tudo bem. A gente sabe resolver. Agora os problemas que não foram previstos. Agora os problemas que não foram, enfim, que não foram aventados quando do ingresso em RJ. Nesse momento, a terceira competência se faz simplesmente imprescindível. Competência, não sei se é bem competência, mas a criatividade. Quarta, coragem. Coragem. Advogada que promove a recuperação judicial não pode ter medo. Eu diria que nenhum tipo de advogado, nenhuma advogada pode ter medo. A advocacia não é profissão de covarde, eu acho essa frase uma máxima extraordinária. Agora, quem promove a recuperação judicial, esse sim não pode ter nenhum receio. Receio no sentido de desagradar credor, receio no sentido de eventualmente criar uma indisposição com o juízo, receio eventualmente de ter que enfrentar um administrador judicial meio desequilibrado. Então, nesse sentido, a coragem é um elemento que deve integrar o advogado que promove a recuperação judicial. Porque o caminho, o resultado é extraordinário, mas o caminho é um caminho, por vezes, tormentoso. Tá bem? Feitas essas 4 questões, quem gostou, comenta, quem discorda, me escreve aí, Marcelo, não concordo, toca a ficha, me digam aí se isso diz alguma coisa para vocês, se vocês discordam, ou querem complementar, quais as outras competências vocês julgam necessárias. Seria interessante vocês dividirem comigo as leituras a esse respeito. E eu quero ver aqui a pergunta que o Fausto me fez. Marcelo, você acha que a CPR, com relação à anulação do veto, será mais um caso? Fausto, eu não sei se você está aí ainda, me explica melhor, meu velho, me explica melhor. Porque na realidade, me explica melhor essa pergunta. Tranquilo. Acho que a CPR física, depois eu vou ser mais um caso de suspensão. Cara, eu não tenho muita dúvida disso não, hein? Eu ainda quero ver como... Olha a pergunta do Fausto, deixa eu traduzir, Fausto. Olha só. A recuperação, a nova lei de recuperação de empresas, que mudou
A lógica não se alterou, mas mudou algumas questões, incluiu o produtor rural como legitimado para ingressar em recuperação judicial. E o produtor rural, portanto, pode socorrer hoje na RJ. Acontece, e vejam só, acontece que o legislador, ele excluiu a CPR de liquidação física dos créditos que submetem à recuperação judicial. Ele manteve os outros créditos, mas a CPR de liquidação física foi excluída pelo legislador e essa lei foi, ao ser sancionada pela Presidência da República, o Presidente da República vetou a exclusão da CPR física da recuperação judicial. Isso em janeiro de 2021, 23 de janeiro, não, acho que sim, 23 de janeiro de 2021, a Presidência da República vetou o dispositivo que excluía a CPR de liquidação física dos efeitos da recuperação judicial. Nesse sentido, né, Fausto, a CPR de liquidação física manteve-se no rol dos créditos que se submetiam à recuperação judicial. Ponto. Acontece que o Congresso Nacional, em março, enfrentou os vetos da Presidência da República e rejeitou esse veto, trazendo à tona novamente a exclusão da CPR de liquidação física do processo de recuperação judicial, que é um equívoco, né, Fausto? Um equívoco, o Congresso pisou no tomate. Então, é isso. A sua questão é a seguinte, Marcelo, será, deixa eu ver agora, vamos ver, entendido o contexto, vamos lá. Será que essa CPR será administrada através de uma suspensão indireta? É essa a pergunta. Ou seja, apesar do crédito não se submeter à recuperação judicial, essa recuperação judicial, ela vai segurar a CPR de liquidação física? Cara, eu acho que pelo menos durante o stay period, eu acredito que sim. Durante o stay period não vai ser fácil, mas eu acredito possível segurar essa CPR pelo menos no stay period, que é a suspensão de todas as execuções. Então, e o argumento será a essencialidade do bem para fins de seu erguimento. Qual é o argumento para se interromper uma busca e apreensão, por exemplo, de uma CPR de liquidação física? Qual é o argumento? O argumento, do meu ponto de vista, é a essencialidade do bem. E a essencialidade do bem permite que, no período compreendido lá no artigo 6º, parágrafo 4º, 180 dias, mais 180 dias, se suspenda. Mas isso aí, Fausto, a gente vai monitorar os processos em andamento. Fundamental monitorar esses processos para podermos verificar aí se vai ou não se confirmar essa leitura. O que você pensa a respeito disso? Me diz aí se você concorda com essa leitura, faz um acréscimo e vamos ver a pergunta da Larissa. A Larissa está no meio de uma assembleia, né, Larissa? Você me enviou essa questão, não essa, propriamente dito, mas me enviou a questão sobre a Assembleia de Credores. Sabe que eu explorei um pouco essa discussão no último sábado, mas eu não estou vendo a tua pergunta de jeito. Deixa eu ler aqui. Veto em Assembleia pode ser invalidado por ausência de justificativa do voto. Querida, como assim veto em Assembleia? Que veto? Me explica melhor. Pode me explicar melhor. Se você quiser entrar, eu posso te adicionar na conversa aqui, você me explica melhor se você quiser. Mas não consigo imaginar veto em Assembleia. Seria voto contra o plano? O voto contra o plano de recuperação judicial é invalidado por ausência de justificativa de voto. Olha, sabe que o que eu consigo conversar a partir desses elementos, Larissa, é que nessa reforma se tornou um pouco mais complicado discutir a abusividade do voto.
A ideia do legislador foi tornar o voto do credor ainda mais rígido, proteger o voto do credor e deixar, inclusive, em segunda instância, qualquer argumentação que não seja uma argumentação muito grave com relação a voto. Então, não consigo imaginar o veto do voto por ausência de justificativa. Então, seja o voto favorável à recuperação judicial, seja o voto contrário à recuperação judicial, esse voto prescinde de justificativas. Não é necessário justificativas para fins de votação do plano de recuperação judicial. Isso até me parece um pouco intuitivo, porque imagina em uma assembleia de 50, 100, 200 credores, cada um dos credores ter de justificar o seu voto. Parece pouco razoável, né? O Bruno complementa, Marcelo acrescentaria paciência ou persistência nas competências. Sem dúvida, meu velho, sem dúvida, sem dúvida. É necessário, é que para negociar, cara, aí assim, olha só, Bruno, deixa eu me acomodar um pouquinho aqui. Para negociar com qualidade, paciência é um elemento fundamental. Não tem como negociar com competência sendo impaciente. Então, a paciência, no campo que eu tentei formular aqui, ela quem sabe, seja uma espécie do gênero competência negocial. E dialogue com a questão de utilizar o tempo a seu favor. Perfeito? Mas você está coberto de razão, meu velho. Aliás, como frequentemente você pondera, com muita razão. Vamos lá, Larissa. No campo para votar, existe um campo para justificar. Esse campo é de preenchimento obrigatório. Olha, querida, você deve estar em alguma assembleia de credores que o voto é escrito e por justificativa. Se você procurar na Lei 11.101, recomendo fortemente que você faça isso. Você não vai encontrar a exigência de justificação do voto. Aliás, eu julgaria, inclusive do ponto de vista da atuação prática, eu julgaria temerária essa justificação. E eu vou explicar por quê. A hora que você fundamenta a sua justificação, você abre a possibilidade de discutir o fundamento. E o voto do credor é por sua mais absoluta conveniência. Ponto. Tá bem? Então, recomendo, querida, fortemente que você visite a Lei 11.101 e verifique essa desnecessidade, porque daqui a pouco você vai argumentar, justificar o seu voto e vai criar o ambiente para o dissenso. Vai criar a possibilidade de argumentação favorável ou contrária à sua votação, o que não está abarcado na Lei 11.101. No esquadro jurídico, Lei 11.101 não está abarcada a necessidade de justificar o voto contrário ou favorável ao plano. Se eu tivesse mais tempo, eu indicaria o dispositivo expresso, mas você procura com facilidade sobre a questão da discussão que você abre. Eu até vou fazer o seguinte, querido. Olha só, meus caros. Perguntas me enviem, eu vou enfrentar um pouco mais essa discussão com a Larissa. Vamos junto lá, Larissa. Vamos lá. Onde é que está na letra da lei essa discussão? Eu vou lhe entregar agora. Então, meus caros colegas, vamos na prática procurar o que eu estou aqui dizendo. A abusividade está aqui, ó. Está aqui, ó, querida. Não precisou muito tempo. Olha só. Se você visitar, anote aí. Pegue uma caneta e anote aí. Se você visitar o artigo 39, Larissa, parágrafo 6º, olha os termos do artigo 39, parágrafo 6º. O voto será exercido pelo credor. Eu estou vindo aqui para o lado para poder olhar para a tela aqui. Olha só, vem comigo.
O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência. E poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outra. Sacou? Então, se o voto não for manifestamente exercido para obter vantagem indevida, ilícita para si ou para outro, o voto é lícito. Então, o voto será exercido no seu interesse de acordo com o seu juízo de conveniência, na forma do parágrafo 6º do artigo 39. Então, querida, não justifica. Eu, se fosse você, inclusive, declinaria no campo justificativa o parágrafo 6º do artigo 39, exatamente para não abrir discussão desnecessária sobre o seu inarredável direito de voto. Até porque, se o credor não puder votar conforme a sua livre conveniência e interesse, recuperação judicial deixa de ser um instituto extraordinário e passa a ser uma farsa, o que não é o que a gente quer que aconteça. Na verdade, não acontece. Na verdade, não acontece. Tá bom, querida? Te ajudei nisso, me conta aí. Me conta aí. E quem tem qualquer pergunta, eu não sei, Fausto, se você prosseguiu na nossa conversa, eu olhei para a tela aqui do lado, meu velho. Deixa eu olhar aqui. Acho que não, né? Vamos tocar ficha, então. Qualquer outra pergunta sobre recuperação judicial, mande agora, que a gente está tranquilo, com vontade de conversar sobre a RJ, tomando café gelado, gente. Vocês já tomaram café gelado? Vamos lá. Tribom café gelado. Alguma pergunta? Alguma outra pergunta? Larissa, te ajudei? Me conte aí se eu te ajudei. Estamos aguardando a Larissa dizer que ajudou ou não ajudou. Então, meus caros colegas, hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa um pouco menos de juridiquês, né? Um pouco mais de questões relacionadas a habilidades, competências. E, encerrando aqui, quem gostou me manda uma mensagem. Larissa, se eu puder te ajudar, mais pergunta lá que a gente pode fazer isso. E vamos conversar com o Fausto aqui, vamos lá. Exatamente, Fausto, exatamente, cara. Exatamente. O que não é difícil de comprovar, né? O que não é difícil de comprovar, por exemplo, uma CPR de liquidação física, exemplo, soja, bem essencial uma cerealista. Então, se no contrato está essa composição, bom, vamos conversar. Ou produtor rural, no caso, mesma situação. Então, eu não vejo grandes dificuldades de comprovar a essencialidade. Agora, sim, não é para o ganho. Fausto, me diz você, não é possível, indireto, eu vi, meu velho, eu vi. Eu penso que a gente não está diante de uma briga ganha, nesse caso. Porque algumas questões eu estou segurando para explorar, Fausto, seja aqui no Insta, seja mesmo no treinamento, seja no colegiado, algumas discussões abertas agora em janeiro de 21, eu estou segurando para começar a explorar com mais intensidade, porque eu quero ver o que o Poder Judiciário vai dizer. Como a nossa pegada, o recorte de análise, o nosso olhar é mais voltado para a atuação prática, eu quero ver como é que o Poder Judiciário vai se manifestar sobre algumas questões controvertidas, recentemente abertas, para poder, enfim, depois disso, lançar as questões do ponto de vista prático. Esse, mais ou menos, é o meu olhar, tá bom? É isso, então? É isso? Gente, então, prazerzaço conversar mais uma terça, live da terça, mais uma conversa sobre temas interessantes, envolvendo recuperação judicial. Amanhã, feriado, talvez a gente passe por aqui também, trocar figurinhas sobre alguma questão mais atual. Mas eu quero desejar a vocês um bom descanso. Amanhã chegando, um bom descanso aos amigos e vocês sabem, em frente. Vamos em frente que tem bastante coisa para a gente ainda fazer.
Grande abraço aos colegas, grande abraço Fausto, grande abraço Bruno, grande abraço Larissa, aos colegas que vieram conversar e prestigiar essa prosa cheia de afeto também. Beleza? Um abração, em frente.